Vibe Mundial FM. E hoje eu vou falar de um tema que é muito demais importante, que é a nossa saúde. E o tema é: a doença veio para te curar. Olha que interessante esse tema. A doença veio para te curar. O que isso quer dizer? Na visão das constelações familiares, as doenças não vieram para te matar, não vieram para te fazer mal. Elas vieram para te curar. Curar a sua alma. Como assim, Leandro? Uma doença veio para curar? A doença não deixa a gente mal? Não leva a gente para a morte? Não! Na visão das constelações familiares, as doenças estão a serviço da vida. É para que a gente não morra que elas existem. Então, às vezes, você tem um processo emocional ou mesmo espiritual que você não está percebendo, né? De alguma maneira você não percebe que aquilo está no seu ser, ou no campo mental, ou no campo emocional, ou até no campo espiritual, você não percebe, e daí ela vem, essa energia, para o corpo físico, se manifesta através de uma doença, para que você mude algo, para que você sobreviva, para que você busque exatamente o contrário. Busque a vida, não é a morte. É óbvio que não é fácil passar por um processo de doença, ainda mais quando a doença é grave. Porém, observe, gente, que não é do nada que vem uma doença. É alguma emoção desequilibrada, é algum conteúdo seu que você não processou na parte emocional, ou mesmo até pela visão das constelações familiares, existe a possibilidade da doença estar em ressonância com traumas da nossa família. E também, nesse mesmo sentido, com pessoas excluídas. Então, quantas vezes, ao longo desses quase 14 anos, facilitando as constelações familiares, que eu constelei doença, e o que aparecia? Pessoas que estavam excluídas, filhos fora do casamento, abortos, pessoas que a família, de alguma maneira, excluiu, rejeitou, rechaçou, dores que os nossos ancestrais não puderam curar. Então, quantas vezes uma obesidade, uma compulsão alimentar, quando a gente vai constelar, aparece o quê? Uma avó, uma bisavó que passou fome na guerra. Ou pessoas que são descendentes de retirantes nordestinos e que passaram fome também na seca do Nordeste. Nossa, mas eu nem conhecia minha avó. Eu sei que ela passou fome, porque o meu pai conta. Ou eu nem conhecia a minha bisavó, mas eu sei que ela veio da guerra e passou muita fome. Como é que eu agora, de alguma maneira, estou com essa compulsão alimentar ou com esse sobrepeso, de alguma forma para honrar ou equilibrar esse trauma da minha avó e da minha bisavó? Se eu nem a conheço, mal sei o nome dela. Então, nós explicamos isso porque nós estamos dentro de um campo familiar ancestral, que é o que a gente chama de campo morfogenético, e esse campo morfogenético, ele contém todos os traumas, todas as memórias da nossa ancestralidade. E hoje também nós temos uma nova ciência chamada epigenética, que a epigenética fala que nós, de alguma maneira, né, o nosso DNA contém todas as memórias da história da nossa ancestralidade. Ou seja, de tudo o que aconteceu com a família da mamãe e com a família do papai.
Então, às vezes, gente, uma doença, principalmente doenças crônicas, estão em ressonância com alguma perda, com alguma morte, com alguma exclusão em relação à nossa ancestralidade, à história da nossa família materna e paterna. Vibe Mundial 95.